Oi! Então, esse aqui é o vídeo dos nossos estudos sobre corrente elétrica. E aí eu vou gastar um tempo aqui para poder explicar corrente elétrica, que é um assunto que está no nosso plano de estudos, né? Então, para essa semana a gente já tem que estudar potencial elétrico, né? Foi um ponto revisitado do potencial elétrico. E aí agora a gente tem que estudar corrente elétrica. E aí quando você estudar corrente elétrica e potencial elétrico, você já tem condições de fazer essa lista 1 aqui, a lista de física, tá? Então você vai resolver os exercícios da lista numa folha 4, digitaliza a folha no arquivo PDF, sugiro usar o aplicativo Khan Scanner, e aí você me envia por e-mail até a data do dia 14 de setembro. Eu quero pegar um pouco no pé dessa data, porque se a gente deixar acumular todas as tarefas até o fim do semestre, que é 9 de outubro, eu não consigo corrigir tudo a tempo, né? Então vamos fazer o possível para poder entregar aqui nas datas combinadas. Eu separei aqui, acho que eu separei um exercício daqui para poder comentar. Deixa eu ver onde ele está aqui. Já era para ter deixado ele na mão e não deixei. Vou pegar ele aqui para nós. Tá aqui. Então eu dou o caminho para resolver a questão número 5. E aí toda semana eu vou ter vai ter um vídeo desse. Eu vou colocar sempre um PDF desse. Esse PDF já está disponível na plataforma Moodle. Toda semana vai ter um PDF desse explicando como resolver um exercício da lista, tá? Então a gente começa aqui com corrente elétrica. Corrente elétrica é um fenômeno... Nossa, que horrível que ficou essa imagem assim. Corrente elétrica é um fenômeno elétrico que ele acontece quando eu tenho uma diferença de potencial numa determinada região. E aí, só revisitando o significado de diferença de potencial até a gente chegar na corrente elétrica. Diferença de potencial, ou queda de potencial, ou ganho de potencial numa determinada região significa o seguinte: que quando eu tenho uma partícula carregada atravessando essa região onde há queda de potencial, essa partícula ela vai perder energia potencial elétrica, né? E aí, se você dividir essa energia potencial elétrica que ela perde pela quantidade de carga que essa partícula está se deslocando, você tem o potencial elétrico da partícula, né? Beleza. E aí, uma das maneiras de verificar ou de enxergar a queda de potencial é que dentro de uma região onde tem queda de potencial, existe sempre um campo elétrico. E esse campo elétrico, você aprendeu que ele aponta sempre para a região onde o potencial cai, né? Onde o potencial elétrico é menor. Então, o campo elétrico aponta da região onde eu tenho cargas positivas, ou seja, potencial elétrico alto, e aponta para regiões de cargas elétricas, regiões de cargas elétricas negativas, onde eu tenho um potencial mais baixo. Por que a ideia de potencial é mais genérica do que falar que uma região está carregada positivamente e outra região está carregada negativamente? Primeiro porque é o seguinte: quando você tem uma variação de concentração de íons ou de cargas, significa, por exemplo, você vai ver isso dentro de uma situação, por exemplo, de uma célula, né? Eu tenho uma concentração iônica lá dentro da célula e essa concentração iônica ela meio que varia. Eu tenho um ponto de divergência dessa concentração. Ou seja, essa concentração se espalha a partir de um ponto central, de um ponto específico. E aí essa concentração ela é mais intensa, né, na região central onde se espalham os íons, e menos intensa nas bordas desse espalhamento de concentrações. E aí, se eu tenho uma região mais povoada de cargas positivas, por exemplo, e outra região menos povoada de cargas positivas, eu tenho uma queda de potencial igualmente, né? E não poderia ser o contrário, porque imagina, se eu tenho uma partícula... imagina que você está montando, por exemplo, um íon de potássio, e esse íon de potássio está em torno de uma concentração de íons de potássio.
Então o que vai acontecer? Esse íon de potássio está sofrendo repulsão eletrostática de todos os íons de potássio que estão em torno dele. Então ele vai tender a fugir dessa região, né? Então quando ele faz isso, ele faz de uma maneira que ele perde potencial elétrico. Então o que determina a queda de potencial elétrico é essa diferença de quantidade de cargas que varia durante a região. E aí, como você bem percebeu, quando eu tenho uma queda de potencial, as cargas elas fluem, né? E se elas fluem, eu preciso ter uma métrica que mede isso. E que métrica é essa? Existem duas métricas bastante usuais. A métrica mais estudada no ensino médio é a métrica da corrente elétrica. A métrica mais utilizada dentro da ciência, das pesquisas científicas, das engenharias, a métrica utilizada para medir corrente se chama densidade de corrente. A densidade de corrente é vetor, já a corrente elétrica não é vetor. No entanto, corrente elétrica é um insumo suficiente, um dos insumos para poder se calcular a densidade de corrente. A gente não vai gastar tempo estudando densidade de corrente aqui. Se você se tornar meu aluno de biofísica do ano que vem, né? Você certamente vai estudar a densidade de corrente elétrica, que é o que eu estou estudando mais ou menos por agora com o ensino superior. Então, a corrente elétrica ela é definida, ela tem uma definição, né? A definição da corrente elétrica é a seguinte: eu tenho uma trajetória de partículas carregadas. Essa trajetória pode estar dentro de um fio condutor, por exemplo. E esse fio condutor ele está sendo atravessado por um campo elétrico. Ou a gente pode dizer que há uma queda de potencial nas extremidades do fio elétrico. Quando tem essa queda de potencial, então tem um fluxo de cargas dentro desse fio elétrico. Se a gente estiver falando de um fio metálico condutor tipo cobre, eu não sei se prata é um bom condutor, deixa eu imaginar outro. Mas, enfim, essa é a parte mais detalhista, mas com certeza cobre é um bom condutor. Prata eu acho que também é um bom condutor, mas enfim. Quando esse fio ele tem uma queda de potencial nas suas extremidades, o fluxo de cargas que acontece dentro desse fio é o fluxo de elétrons, né? Então essa eletricidade que atravessa aí no fio da sua casa é um fluxo de elétrons que está sendo empurrado devido a uma queda de potencial, né? E essa queda de potencial, com essa queda de potencial a gente calcula o campo elétrico, e é o campo elétrico que empurra as cargas. E aí a gente convenciona da seguinte maneira, que quando a gente imagina uma corrente elétrica, a gente sempre pega o módulo da carga elétrica atravessando uma seção transversal, né? Variando em um determinado intervalo de tempo, né? Então, em 3 segundos passou, sei lá, 4 coulombs de carga. Então, a corrente elétrica foi de 3 quartos de ampere, né? Aí já estou adiantando a unidade de medida de carga, que é o ampere. Outra convenção também é o fluxo de cargas que a gente mede, a gente sempre mede o módulo do fluxo de cargas. Então não importa para mim para mim tanto faz se eu tenho um fluxo de cargas negativas indo para a direita ou indo para a esquerda, ou para mim tanto faz se há um fluxo de cargas positivas indo para a esquerda ou negativa, ou para a esquerda. O que me importa é quantidade de carga variando. Porque quantidade de carga variando é uma quantidade de energia que está sendo consumida, né? A energia dessa corrente elétrica, de alguma maneira, vai ser consumida em alguma coisa de utilidade para você. Vai fazer funcionar os circuitos do seu computador, vai fazer funcionar o aquecedor do seu chuveiro, vai fazer funcionar a máquina térmica da sua geladeira. Enfim, é daí que vem essa energia, né? E quem faz gastar essa energia é o campo elétrico, reforçando bastante. E outra coisa também que a gente convenciona é que o fluxo de cargas elétricas ele é sempre o contrário ao fluxo de elétrons, né? Então, se eu tenho fluxo de cargas elétricas negativas para a direita, eu posso imaginar de uma maneira equivalente que existe um fluxo de cargas elétricas positivas fluindo para a esquerda.
Porque o que importa para mim é carga fluindo, não importa se é negativo ou positivo. Eu tenho que ter um consumo de energia aí, né? Ah, que situação que eu tenho cargas elétricas negativas fluindo e cargas elétricas positivas fluindo? Pois bem, uma situação de cargas elétricas fluindo, elétrons, né? Os fios elétricos da sua casa, né? Que serve para ligar os aparelhos da sua casa. Uma situação que eu tenho cargas elétricas positivas fluindo, a concentração iônica, né? As cargas, os íons de uma concentração iônica, é um tipo de corrente. Então você imagina que eu tenho uma concentração de potássio em uma determinada região. E essa concentração de potássio ela é abandonada nessa região. Qual que é a tendência da dinâmica? Qual é a dinâmica dessa concentração iônica se eu deixar ela abandonada? A dinâmica é simples. As cargas mais das bordas vão ser empurradas pelas cargas mais centrais, né? E aí eu vou ter cargas fluindo, né? E aí eu tenho um fluxo de cargas aí. Então, na ausência de diferença de potencial, existe um movimento desordenado das cargas. Aqui eu dou exemplo do movimento desordenado dos elétrons, né? Na real, o movimento dos elétrons ele é sempre desordenado, né? Só que quando eu tenho uma queda de potencial, esse movimento ainda é desordenado, mas tem uma tendência a seguir o sentido para onde o potencial diminui. Tá? Então existe essa tendência. É mais ou menos bagunçado, existe aqui as partículas se chocando e eventualmente pode vir uma partícula ir completamente para a esquerda em vez de para a direita. Mas na média o fluxo de cargas é sempre para a direita. É bagunçado, é como se fosse um bloco de carnaval seguindo a rua, né? Sempre tem um maluco ou outro indo contrário à corrente, mas em geral as pessoas ficam balançando para lá e para cá, curtindo a vida, mas estão sempre seguindo o trio elétrico, né? O trio elétrico seria aí a queda de potencial. E a analogia é boa também, né? Porque quando as cargas elas fluem para um potencial menor, significa que elas consumiram, que essa energia dela foi consumida, né? Então fica aí uma analogia muito boa para nós. Reforçando então o significado de potencial elétrico, é o trabalho por unidade de carga, né? Então, há uma relação entre trabalho e variação de energia potencial, que é da seguinte maneira. Eu posso aplicar um trabalho de tal maneira que eu diminua o potencial elétrico, a energia potencial elétrica da partícula e aumente a energia cinética dela. Que a gente aprendeu, né, da conservação de energia. Ou eu posso aplicar um trabalho que diminua a energia cinética da partícula e aumente a energia potencial da partícula, né? Geralmente, a energia, se eu deixar abandonado o sistema, naturalmente a energia potencial da partícula vai diminuir porque o potencial elétrico e ele vai tender para regiões de potencial elétrico menor, porque o campo elétrico empurra essa partícula para aquelas regiões. Para eu ter uma realização de trabalho para aumentar a energia potencial e diminuir a energia cinética, então eu tenho que ter um trabalho externo contrário a esse campo elétrico que está atuando sobre a carga. Geralmente é sempre um trabalho externo, né? Então é por isso que de uma maneira mais geral é sempre o trabalho por unidade de carga. Mas se eu deixar abandonado, esse trabalho quem vai realizar vai ser a força elétrica, e a força elétrica vai levar a carga para regiões de potencial elétrico menor, né? Pois bem, então, e ele dá um exemplo tecnológico em que eu tenho uma situação de queda de potencial, né? E ele dá o exemplo da bateria elétrica. A explicação da bateria fica para química, né? Lá nas pilhas de Daniel. E aí você tem que imaginar da seguinte maneira, ó. Se eu tenho uma diferença de potencial entre os polos da bateria, eu não lembro, deixa eu ver aqui, o polo positivo. Tá. O polo positivo que a gente tomou como o A, o VA, ele tem maior potencial do que o polo negativo, que é o VB. Então, se eu tiver cargas elétricas negativas, elas vão tender para cá, né?
Ops, contrário, contrário. Se eu tiver cargas elétricas negativas, elas vão fluir do polo B para o polo A, né? Por quê? Porque aqui são os negativos, é da onde os negativos sairiam do negativo e fluiriam para o polo positivo. É claro que é o seguinte, quando as cargas elétricas, é claro que o potencial elétrico em B é menor do que em A, mas da perspectiva da carga elétrica negativa, a energia potencial elétrica dessa carga negativa vai diminuir se ela for para a região de potencial positivo. Por que é isso? Porque que isso aqui é uma região negativa, né? Então, se ela tiver condições de ser expulsa daqui, né? Imagina você está montado em cima de uma carga elétrica negativa aqui no polo negativo. Você vai sentir repulsão das outras cargas elétricas, né? Então você vai ser empurrado para longe. Você vai ser empurrado para uma região onde a sua energia potencial diminui. Ok? E aí a gente tem que tomar muito cuidado aqui. A corrente elétrica que a gente está considerando aqui é a corrente elétrica de cargas positivas, né? Apesar de que, naturalmente, experimentalmente, a gente sabe que são as cargas elétricas negativas que fluem, né, do polo negativo para o polo positivo, a gente convenciona que, na verdade, são cargas elétricas equivalentes às cargas elétricas negativas que estão fluindo do polo positivo para o polo negativo. Né? E aí a gente tem dois tipos de correntes elétricas, né? A gente tem a corrente elétrica contínua e a gente tem a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua é a corrente elétrica da bateria. E a corrente elétrica alternada é a corrente elétrica que vem da... É a corrente elétrica que vem da... Como que fala? Da tomada elétrica. E aí, por que que... O que significa uma corrente ser alternada ou variar? E por que que a corrente da tomada ela varia e por que que a corrente da bateria não varia? Primeiro é o seguinte. Na bateria, eu tenho... Dentro da bateria, eu não sou muito bom da parte de pilha da química, mas pelo que eu lembro é o seguinte. O básico da bateria, né? De um lado eu tenho uma placa, é uma placa metálica, que ela está dentro de uma solução salina, né? E essa placa metálica ela reage quimicamente com essa solução salina. E aí, quando há essas... e aí, do outro lado eu tenho uma outra placa que também está dentro de uma solução salina, que ela também vai reagir com essa solução salina. De um lado, a placa ela vai se corroer, né? ela vai perder massa, essa massa vai se espalhar pela solução salina. E do outro lado, eu vou ter o acúmulo de material, vai haver uma agregação de material em torno da placa. E isso acontece porque existe um fluxo contínuo de cargas, né? As duas placas, se não me engano, elas estão interligadas por um fio metálico. E essa reação química faz com que os íons fluem de uma placa para outra, né? E aí, quando ela sai... Eu não me recordo qual que é a indicação, mas... Aparentemente, quando ela sai de uma placa, essa placa perde massa, entra para outra placa, essa placa fica recheada de cargas, e aí as partículas se acumulam nessa carga e ela agrega massa, né? E quando que a carga da bateria acaba? Quando há uma saturação de íons, né? Quando todos os íons fluíram de um lado para o outro, né? E aí a bateria acaba, ou você tem que descartar, ou você tem que dar um jeito de recarregar essa solução aquosa de mais íons, né? Até que uma hora vai saturar de vez e você não consegue mais encher de íons. Bom, o que eu expliquei a respeito da bateria, a pilha de Daniel, ela pode muito bem ser o contrário também. Aí os detalhes ficam para o professor de química. E tá aí uma tarefinha que é para mim, né? Seria interessante eu dar uma lida sobre bateria. E aí por isso que eu tenho um fluxo contínuo de cargas, né? É claro que no início é um pico, depois ele estabiliza, né? No começo é um picozão, né? Porque você liga a bateria, né? Então liga de uma maneira meio que abrupta, né? E depois ela vai seguindo meio que contínuo, até que você colocar... Então, de uma maneira bem local, você vê isso como se fosse uma linha reta paralela ao eixo T. Mas de uma maneira mais experimental e empírica, né? É aproximadamente isso, mas eu tenho um crescimento muito grande aqui, um pico, depois vai estabilizando e depois vai caindo.
e é mais ou menos contínuo no começo. E aí no caso da tomada, por que a corrente ela varia? Uma hora ela está positiva, uma hora ela está negativa. Lembra que eu falei para vocês que para mim tanto importa se o fluxo de cargas ele for um fluxo negativo ou for um fluxo positivo. Porque o que determina um fluxo de carga ser positivo ou negativo? Duas coisas determinam. Ele é negativo se eu tiver um fluxo de cargas negativas indo para a direita, ou ele é positivo se eu tiver um fluxo de cargas negativas indo para a esquerda. De outra maneira, a corrente elétrica ela é positiva se eu tiver um fluxo de cargas positivas indo para a direita, e ela é negativa se eu tiver um fluxo de cargas positivas indo para a esquerda. Então, a diferença de corrente elétrica negativa ou positiva, você vai ver que isso também funciona para a densidade de corrente, depende só da intensidade da carga e para onde ela está indo, né? O sentido que ela está seguindo, só isso. O que importa é que conforme essa carga ela flui, ela gasta energia potencial na forma de energia cinética, e depois essa energia cinética é utilizada para algum tipo de dispositivo necessário, seja dispositivo biológico, seja dispositivo tecnológico, né? E como que essa carga varia? Qual que é a causa dessa carga ela variar, oscilar de uma maneira senoidal, né? Que você aprendeu funções senos e cossenos, e é exatamente isso, é uma função senoidal aqui. Então aí está uma relação entre a física e a matemática, né? É da seguinte maneira, essa energia elétrica que ela vem da tomada, a origem dela, ela não é a origem, ela não tem origem química, ela tem origem física. A gente pega alguma energia da natureza e transforma em energia elétrica. Por exemplo, alguma variação de energia da natureza e transforma isso em energia elétrica. Por exemplo, a termoelétrica é de uma origem química, mas é assim, no caso da termoelétrica, ela funciona da seguinte maneira. Você pega um combustível, né? Gás, óleo diesel, gasolina, álcool, não importa, combustível, e você bota fogo nesse combustível. E esse combustível que você está botando fogo vai fazer funcionar um motor. Um motor muito parecido com o motor do carro. Muito parecido mesmo. O princípio é quase o mesmo. E esse motor vai girar um eixo. E esse eixo está ligado. A gente vai aprender isso no segundo semestre. E esse eixo está ligado num ímã. E esse ímã gira em torno de uma sequência de fios metálicos. Esse ímã ele tem um campo magnético que a gente vai aprender no próximo semestre. Esse campo magnético ele induz uma corrente elétrica nesses fios. E conforme esse campo elétrico e aí conforme esse ímã vai girando, né, em torno desses fios, uma hora esse campo elétrico empurra a corrente elétrica para um sentido, outra hora o ímã puxa a corrente elétrica para outro sentido. Então uma hora a corrente elétrica está sendo empurrada, outra hora a corrente elétrica está sendo puxada. Uma hora está sendo empurrada, outra hora está sendo puxada. E aí, se você tiver dúvidas, né, como que funciona esse sistema, você vem aqui no YouTube, você pesquisa coisa facinho. O Iberê Tenório tem algumas coisas. Se chama indução magnética. Esse é um princípio muito simples, né, de gerar corrente elétrica. O Iberê Tenório ele faz até alguns motores de eletromagnetismo que usa esse princípio que eu falei para você. Aí a brincadeira aqui, ele vai colocar um ímã aqui e vai produzir uma corrente elétrica aqui. Azul e verde. E estes... né? E hoje a gente está aqui para pagar promessa. E aí o que o Iberê Tenório faz aqui na brincadeirinha dele aqui? Aqui é o contrário. Ele liga, se eu não me engano, ele liga aqui em cada um desses pistões aqui, ele vai colocar um ímã aqui dentro. E ele vai ligar esse fio a uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é carga. Carga vai interagir com um campo magnético. E aí, em vez do campo magnético empurrar a carga, na verdade, aí quem vai empurrar é a carga que vai empurrar o ímã. E aí ele vai fazer o rotor funcionar.
Então a gente tem o princípio, o princípio contrário da indução eletromagnética, ela é verdadeira também. Se o campo magnético induz uma corrente elétrica também induz um campo magnético. E aí esses detalhes a gente fica para depois. E aí você pensa, e aí lembra que eu falei, né? Não importa para mim se essa corrente ela está sendo empurrada ou ela está sendo sugada. O que importa é que está havendo uma variação de energia potencial da carga aí, né? E essa variação de energia potencial está virando uma energia que é útil para você, né? Então você deve estar assistindo aí a sua videoaula nesse momento e você tem um ventilador ligado para você. E como que a pá do ventilador funciona? Existe uma corrente elétrica que vai funcionar uma bobina de fios lá dentro e essa bobina de fios vai fazer um ímã que está preso a um rotor girar, né? E esse rotor do outro lado está preso às pás do ventilador e joga esse vento para você, né? Então a energia elétrica está fazendo empurrar o ar contra você e aí você está tendo o seu conforto. Outra coisa também muito importante, aqui no Brasil, a taxa de variação da corrente elétrica por segundo é de 60. O que significa isso? Que ela muda de positivo para negativo 60 vezes por segundo. Isso se chama frequência da rede elétrica. E a frequência da rede elétrica do Brasil é de 60 Hz. E se você pesquisar também lá nos vídeos do Iberê Tenório, vai ter um vídeo dele sobre a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, né? Que é uma empresa binacional, de propriedade do governo brasileiro e propriedade do governo paraguaio. E aí a usina ela é dividida em dois pedaços, né? Se eu não me engano, acho que metade da usina vai para o Brasil, produz energia para o Brasil, e a outra metade da usina produz energia para o Paraguai. A energia que vai para o Brasil, ela sai na frequência de 60 Hz. Então as turbinas brasileiras elas giram 60 vezes por segundo. Ou elas produzem ou no mínimo no caso seria detalhe, mas no mínimo elas produzem energia elétrica com frequência de 60 Hz. E as turbinas paraguaias produzem energia elétrica com 50 Hz, né? E aí é claro que você percebe assim, poxa, a usina hidrelétrica praticamente produz toda a energia elétrica consumida no Brasil no sul, né? E o sul tem o quê? 30 milhões de habitantes, o Paraguai tem 7 milhões de habitantes. Significa então que o Paraguai vende o excesso da energia elétrica para o Brasil. E aí quando essa energia elétrica sai tá sobrando, e aí já que está sobrando energia elétrica no Paraguai, né? E a energia elétrica do Paraguai ela funciona com 50 Hz. Quando ela retorna para o Brasil, você tem que ter uma estação de energia que transforma 50 Hz em 60 Hz. E existe um mecanismo que a gente vai aprender. Eu não me recordo quando, deixa eu ver. É dentro do contexto de eletromagnetismo, a gente vai aprender como fazer essa transformação de uma corrente elétrica de 60 Hz para 50 Hz. A unidade de medida de corrente é o ampere. Ampere é simplesmente quantidade de carga, coulombs, dividido por segundo. Né? Um coulomb é a carga que atravessa durante um segundo a seção transversal de um condutor, pelo qual flui 1 ampere de corrente. E aí, uma das maneiras de se medir coulomb é medir corrente elétrica. Né? Então você tem o seu aparelhinho aí, o aparelhinho que mede a intensidade de corrente elétrica. Você ajeita a métrica para a unidade medida da métrica para ampere e aí você consegue calcular a quantidade de carga que está fluindo. Então, aí está eu tenho o sentido convencional do campo elétrico e o sentido real, né? Quando estou pensando dentro de condutores, eu tenho o sentido real dentro do condutor, porque um condutor elétrico, na verdade, ele é inundado de cargas elétricas negativas, né, os elétrons, né, então são eles que serão eles os atores principais da corrente elétrica, né, dentro de um condutor. E aí só que aí a gente convencionalmente indica que na verdade quem está fluindo de carga elétrica dentro do condutor são as cargas elétricas positivas sempre, né? E as cargas elétricas positivas sempre vão sair da região de potencial maior para a região de potencial menor. Aqui tem que deixar claro o seguinte, por que a convenção é diferente do real?
É porque, na verdade, o real é mais do que só um condutor elétrico dotado de cargas elétricas negativas, elétrons. A vida é muito mais complexa que isso, né? Eu posso ter, por exemplo, uma situação de um gás cósmico muito grande, altamente ionizado em uma determinada região, e esse gás, e pelo fato desse gás estar altamente ionizado, eu vou ter um fluxo de elétrons aí. Né? Fluxo de elétrons, um fluxo de cargas aí. E esse fluxo de cargas é de toda sorte possível. Pode ser um fluxo de grandes moléculas, grandes moléculas carregadas positivamente, pequenas moléculas carregadas negativamente, uma nuvem de elétrons. Pode ser uma nuvem de hidrogênio faltando elétron, né? Só uma curiosidade. Você sabia que todo próton é um hidrogênio? É um tipo de hidrogênio? Né? É um hidrogênio com ausência de um nêutron no seu núcleo. Né? Um hidrogênio neutro, ele tem um próton e um nêutron no seu núcleo e um elétron na eletrosfera. Né? Um próton é um hidrogênio sem o nêutron, ou seja, ele é um isótopo de hidrogênio, e faltando um elétron da sua eletrosfera. E aí a gente já começa a entender como que funciona o circuito elétrico. Né? Então você imagina que eu ligo um fio condutor nos polos de uma bateria, e aí eu dou um jeito de colocar uma chave nesse fio condutor, né? E aí eu tenho um circuito elétrico, uma região positiva, outra região negativa, e aí eu tenho a chave. Se eu fecho o circuito, tenho fluxo de cargas em torno do fio, né? Se eu abro o circuito, não tenho mais fluxo de cargas em torno do fio. Então significa circuito fechado, tenho corrente. Circuito aberto, não tenho fluxo de corrente, fluxo de cargas. Uma outra curiosidade também, lembra que eu falei para vocês que o movimento das cargas dentro de um condutor elétrico ele é completamente caótico, né? E se eu tenho uma diferença de potencial, ele continua sendo caótico, mas na média ele vai mais ou menos para a região onde o seu potencial elétrico diminui. Existem alguns exercícios que a gente faz no livro de física, Fundamentos de Física. Eu vou dar uma pesquisada nesse exercício. Seria uma ótima oportunidade de trazer ele para vocês. Que ele calcula a velocidade média dessas cargas dentro de um condutor elétrico. E aí você tem a intuição, você é meio que condicionado a imaginar, o aluno é condicionado a imaginar, que essa velocidade dessas cargas dentro do condutor elétrico é uma velocidade muito alta, né? Porque são elétrons, e aí você lembra lá do acelerador de partícula que manda os elétrons e os prótons a uma velocidade muito alta, próxima da velocidade da luz, né? E aí você acha que, como o campo elétrico ele viaja na velocidade da luz, então as cargas... Não. Você vai ver que a velocidade dos elétrons dentro de um condutor é da ordem de 10 centímetros por segundo, acho que menos até, acho que é 10 centímetros por metro. Deixa eu ver. É um número bem baixinho, é algo próximo de 10 centímetros por segundo, ou menos até. E aí por que isso acontece? Porque conforme as cargas elas fluem dentro do condutor elétrico, ela tem todo o obstáculo possível, né? Ela tem outra carga para poder se chocar, ela tem a rede cristalina do condutor para se chocar, ela tem impurezas dessa rede cristalina, então ela tem toda a dificuldade possível para poder fluir, né? E aí na média elas vão fluir pro potencial menor, mas é de uma maneira caótica. E aí sim, se eu tenho uma carga elétrica que não tem nenhum tipo de obstáculo e eu submeto essa carga elétrica a uma diferença de potencial constante, uma diferença de potencial alta, sim, eu consigo colocar essa carga numa velocidade muito alta, né? Deixa eu ver um ponto muito importante também. A gente já vai começar, já que a gente já está entrando no circuito elétrico e a próxima aula a gente já vai aprender sobre resistores, e eu já falei para vocês que a carga elétrica, conforme ela flui dentro do condutor elétrico, ela vai se chocando com outros objetos, né? Com os outros objetos massivos que constituem o fio condutor. Então você imagina o seguinte, se tem esse choque,
do ponto de vista microscópico, do ponto de vista macroscópico, esse choque ele é entendido como aumento da temperatura. Né? Então você pega a sua mão e fica esfregando ela, sua mão esquenta. Né? Com o fio elétrico é muito parecido. E você já deve ter tido alguma experiência de pegar o cabo elétrico de, sei lá, do computador, né? Ou do seu carregador de celular e percebeu que ele esquenta. Ele esquenta exatamente por isso, porque a corrente elétrica lá está muito intensa. Né? E ela está ganhando do material, só que ela tá ganhando do material, só que ela ganha do material esquentando muito. E aí, às vezes, esse material pode até derreter. E aí tem a queima do circuito, né? Efeitos, eu dou alguns efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Essa corrente elétrica... então, como que uma corrente elétrica atravessa o corpo, né? Por que você sente corrente elétrica, né? Por que dói? Primeiro é o seguinte, você só vai sentir corrente elétrica se os elétrons que estão tocando em você perceberem uma queda de potencial. Então, se houver uma queda de potencial do seu ponto, do seu dedo então, digamos que você está segurando um fio elétrico, né? Desencapado. Se essa corrente elétrica que está fluindo perto do seu dedo perceber que ele tem uma queda de potencial maior entre o seu dedo e o chão, então ele vai fluir do seu dedo para o chão. E se essa corrente elétrica for muito intensa, essa corrente elétrica vai furar o seu dedo e vai furar o seu pé. Ela literalmente pula mesmo. Ela pula do seu dedo, depois pula do seu pé para fora. Só que você sente a corrente elétrica com mais intensidade no dedo. Ela fura mesmo, tá? Se a corrente elétrica for muito intensa. Então, se eu assisti Ontem, eventualmente, eu descobri um vídeo no YouTube que seria interessante você dar uma olhada nele. Deixa eu ver, eu coloquei... curtidas, deixa eu ver. Histórico. Já vou achar. Calma aí, tem um vídeo que eu vi. Ah, não cheguei a curtir ele. Mas enfim, depois eu pego ele e depois eu coloco. É um experimento científico de um cara que estava demonstrando isso, né? Então, se eu tenho uma queda de potencial muito grande, as cargas podem pular da sua mão e depois pula pro chão, e aí você tem a corrente elétrica atravessando o seu corpo. E essa corrente elétrica ela embaralha todo o seu corpo, porque dentro do seu corpo já tem muita corrente elétrica, né? Tem muita corrente elétrica passando na sua espinha dorsal, né? Que é a comunicação de todo o seu corpo com relação ao cérebro, que é o comandante de tudo. E uma das coisas que faz funcionar, por exemplo, o coração, que faz com que ele se contraia e depois expanda, é a corrente elétrica que atravessa esse coração, né? Então, se eu tenho uma corrente elétrica externa, ele vai embaralhar o seu coração, vai embaralhar o seu sistema circulatório e o seu sistema nervoso. E a pessoa que já tomou um choque muito intenso, né, já percebeu isso, né? O peito dói. Eu já tive essa experiência bem ruim. Antigamente, por exemplo, a gente sofria muito... A gente que tem por volta dos 30 anos, a gente sofria muito mais com esses choques elétricos do que hoje em dia. Tá? Os sistemas elétricos eles eram muito mais desprotegidos. Existia a maldita TV de tubo. Cara, quando tinha uma TV de tubo velha, mano, a chance de você tomar um choque numa TV de tubo era altíssima, velho. Eu já me ferrei muito por causa de TV de tubo. E aí o efeito térmico, né, da corrente elétrica, se a corrente elétrica atravessar você de uma maneira muito intensa, a corrente elétrica vai entrar rasgando tudo, né? E de uma maneira macroscópica, ela vai lacerar a sua pele, né, se ela for muito intensa, e de uma maneira microscópica ela vai queimar a sua pele, né? Ela queima. Alguns efeitos químicos, né, e alguns efeitos magnéticos da corrente elétrica. Então, algumas reações químicas elas são desencadeadas porque há uma corrente. No caso seria o recobrimento de metais com metais, que seria o caso lá
da pilha de Daniell. E também tem a situação que eu tenho um campo magnético que cria correntes elétricas, que eu já adiantei para vocês. O aparelho que mede a corrente elétrica é um aparelho chamado amperímetro. E ele mede a corrente elétrica e ele sempre mede a corrente elétrica de um circuito. Então, se eu ligo um amperímetro no circuito e esse amperímetro não acusa fluxo de corrente elétrica, então significa que não tem fluxo de cargas lá, né? Ou não tem queda de potencial entre os terminais, ou o circuito elétrico está aberto, né? Me fugiu algo muito importante também, por exemplo, deixa eu só dar uma pausa aqui e voltar para algo que eu acho interessante retomar aqui no efeito fisiológico da corrente elétrica. Eu falei para vocês que a corrente elétrica ela vai fluir através do seu corpo se você tocar uma região que está fluindo corrente elétrica e essa corrente elétrica perceber que há uma queda de potencial maior em relação ao dedo onde você está tocando, né? E ao seu pé em relação ao chão, que é o que geralmente acontece. Se a corrente elétrica não perceber essa diferença de potencial elétrico, então ele não vai fluir através do seu corpo e você não vai sentir o choque. Então como que você faz para você não ter essa diferença de potencial elétrico, né? Para você se manter seguro? Duas maneiras. Você se isola, né? Você se isola com os isolantes elétricos. E quais são os isolantes elétricos? Aqueles que não têm o fluxo, aqueles que não permitem o fluxo de eletricidade, ou aqueles que não sentem a variação de potencial elétrico, né? Quais materiais seriam interessantes para isolar eletricamente? Plástico, borracha, madeira. Se eu não me engano, acho que papel é um bom isolante térmico. Tecido é um bom. De certa forma, tecido é razoavelmente um bom isolante térmico, mas em geral, plástico, madeira é garantido, tá? Então, se você tiver calçado, você não vai sofrer choque, tá? Ou se você estiver tocando na corrente e entre seu toque houver um intermediário isolante térmico, sei lá, um plástico ou como é que fala? Um alicate, né, com plástico, você não vai tomar esse choque. Ok, agora a gente já vai começar a falar sobre o circuito elétrico. E esse ponto aqui é muito importante para a gente entender agora como que funciona resistores e associação de resistores. E aí você imagina, isso aqui é um circuito elétrico, só que agora dentro desse circuito elétrico eu vou fazer como que eu posso dividir? Eu vou dividir esse circuito elétrico agora em dois caminhos e depois esses dois caminhos vão se encontrar mais para frente e eles vão seguir unidos até ele retornar ao gerador de eletricidade, ou no caso aí seria a bateria, né? Então, o que acontece? Aqui ele mede uma intensidade de corrente I em qualquer região do circuito elétrico. Aqui ele mede uma região de intensidade de corrente I nessa região. Se ele vir para cá, ele vai medir a mesma intensidade de corrente I aqui. O que acontece quando a corrente elétrica encontra uma divisão no seu caminho? Essa corrente elétrica vai ser dividida, né? Então, um pedaço da corrente elétrica original vai para cima e outro pedaço da corrente elétrica original vai para baixo. O pedaço de cima eu chamo de I1, o pedaço de baixo eu chamo de I2. No nó N', a corrente I se divide em corrente I1 e corrente I2. No segundo nó, eu não sei qual é a notação que ele utilizou aqui, mas eu vou chamar de segundo nó. A corrente I1 se junta com a corrente I2. Virou corrente I1. E aí, esse princípio aqui, ó, que a corrente, quando ela está vindo num circuito, esse circuito se divide em dois caminhos,
e aí um pedaço vai para o caminho 1, outro pedaço vai para o caminho 2, isso aqui é simplesmente a conservação de energia, né? Porque carga é um tipo de energia, né? Então, a soma dos caminhos que ela for dividir aqui vai ter que ser a soma vai ter que ser a corrente elétrica original. E a saída de todas as correntes elétricas divididas aqui, na hora de sair aqui, né, num único caminho, tem que ser igual à corrente elétrica original. Não pode ser diferente disso. Porque se for diferente, eu tô perdendo energia, né? A energia tá desaparecendo, né? E aí é uma das leis mais poderosas da ciência, né? Que é a conservação de energia, junto com o fato de que a energia ela se espalha sempre em configurações que as partículas vão sumir a menor energia potencial possível. Que é uma outra lei tão poderosa quanto. Então, o que tá escrito aqui? Está escrito o seguinte: esse retângulo que está aí no meio, ele é um trecho do circuito, né? Então ele é um condutor. E aí nesse condutor ele está sendo atravessado por uma corrente que ele sai da região de potencial maior e tende para a região de potencial menor. Se eu pegar VA menos VB, eu vou ter a diferença de potencial segundo a notação do livro, que é U, né? A diferença de potencial geral, na verdade, seria o potencial final menos o inicial. Mas aí ele pega sempre o maior menos o menor. A convenção é diferente. Mas o que importa pra gente de qualquer maneira é só essa diferença mesmo, né? Não importa se for negativo ou positivo. E aí, o que acontece aí, então? A partícula, essa equação aqui ela está nos slides anteriores, nas aulas anteriores. A partícula, quando ela está numa determinada região de potencial A, ela tem uma energia potencial naquela posição devido ao produto da sua quantidade de carga vezes ao potencial que ela tem lá, né? Então ela tem uma energia potencial em A e uma energia potencial em B. Ok? O que acontece aqui? Ó? O campo elétrico ele empurra então a partícula positiva para as regiões negativas. Então se ele empurra para regiões em que o deslocamento no mesmo sentido do deslocamento da partícula, então o campo elétrico ele está realizando trabalho, né, um trabalho positivo. E esse trabalho positivo está diminuindo a energia potencial da partícula e aumentando a energia cinética da partícula. Né? Então está aqui o trabalho definido. Pois bem. Então a gente tem duas situações para serem estudadas aqui. Naturalmente, a partícula ela tende a diminuir sua energia potencial, né? E essa energia potencial vira energia cinética. E aí a gente vai ver a situação em que a energia potencial da partícula vai aumentar e a situação em que o potencial elétrico da partícula vai diminuir. Então a gente tem o primeiro caso, que a energia potencial elétrica da partícula em A é maior do que a energia potencial da partícula na posição B. A energia potencial elétrica da partícula aqui é maior do que em B. Isso implica que o potencial em A é maior do que o potencial em B, porque a gente está utilizando essa expressão matemática aqui, né? Já que a carga é positiva. Beleza? Então, é o seguinte. Já que eu gasto o campo elétrico ele gasta uma determinada energia para poder variar a energia potencial da partícula, e essa energia é dada pelo trabalho, se eu pegar essa quantidade de trabalho gasta e dividir pelo intervalo de tempo que isso acontece, eu tenho uma razão que eu chamo de potência. É uma ideia que a gente pega lá da mecânica clássica. Que potência nada mais é a quantidade de energia gasta, né, que geralmente é feita na forma de trabalho, dividido pelo tempo. Então, o que significa potência, né? De uma maneira mais conceitual possível. Deixa eu pegar um exemplo. Eu não tenho tanta diferença de tamanho entre os alunos do
do FMT. Eu vou comparar uma criança com um adulto. Então você imagina um adulto que ele... Um adulto e um pré-adolescente. Então imagina assim. Você imagina que um adulto e um pré-adolescente, ambos conseguem carregar um botijão de gás cheio. Né? Aí você sabe que geralmente o adulto, né, é maior e mais forte que um pré-adolescente. E aí de onde que vem essa noção, essa intuição de que o adulto ele é mais forte que o adolescente, do que um pré-adolescente? A intuição é a seguinte, ela vem da ideia de potência, né? Ambos conseguem carregar o botijão de gás. Só que, na média, o adulto consegue carregar para uma mesma distância. Então imagina que um adulto vai pegar o botijão de gás lá embaixo que o cara entregou para ele. O adulto vai pegar esse botijão de gás, trazer para cima, muito provavelmente num tempo menor do que um pré-adolescente. Você entende o que eu quero dizer? O adulto consumiu uma determinada energia para poder trazer o botijão de gás para cima. E ele fez isso num tempo pequeno. O adolescente gastou exatamente a mesma quantidade de energia que o adulto para poder carregar o botijão de gás de baixo para cima. Só que ele gastou um tempo maior. Então, se eu pego o trabalho do adulto e divido pelo tempo, eu vou ter uma potência. Se eu pego o trabalho que o adolescente, pré-adolescente, né, mais fraquinho, pegar um sujeito que está saindo da infância e entrando na adolescência, que é aquele sujeito raquítico, né, que come muito, mas ainda é magro e pequeno, ele consumiu o mesmo trabalho, mas ele gastou mais tempo. Então, a potência dele é menor. É por isso que a gente fala... O carro que corre mais rápido ou a máquina que carrega mais trabalho, ele tem que ter uma potência de motor maior do que um carro popular, por exemplo, né? Porque o carro popular ele só serve para levar você para lá e para cá e carregar pouca carga. Coisa simples. E aí, se a gente tem a potência de sistemas biológicos que eu acabei de dar, né? Um sistema macrobiológico aí, né? Se eu tenho a potência de um carro, eu também vou ter a potência de um motor elétrico, né? De sistemas elétricos, porque se eu tenho uma situação que eu tenho um motor que realiza trabalho e a origem da energia desse motor é a combustão, a queima de combustível, eu também tenho motores cuja a origem da energia desses motores é a energia elétrica. E esses motores, e aí eu posso medir a potência desses motores, né? E a potência do motor depende exatamente da diferença de potencial que há entre os seus terminais, né? Que faz funcionar esse motor. Então, o fio elétrico, você percebe que tem dois terminais. Ele tem um terminal do positivo e o terminal do negativo. No caso da bateria, o terminal positivo e o terminal negativo ele é permanente. E no caso da tomada, esse terminal positivo e negativo fica oscilando 60 vezes por segundo. Né? Mas o que importa para a gente é a diferença de um em relação ao outro. Né? O maior menos o menor, né? Segundo a anotação do livro. Vezes a corrente que está atravessando esse fio que está sendo causado pela essa diferença de potencial. Beleza? E aí eu consigo calcular a energia, a famigerada energia elétrica que vem na forma de quilowatt-hora lá na sua conta de energia elétrica que vem lá na sua casa. Ou também famigerado conta de luz, né? Eu não gosto de falar conta de luz porque na verdade é a energia elétrica que causa a sua luz, né? Mas enfim, e faz funcionar outras coisas que não vira luz no final. Então só energia, mas tudo bem, não tem problema, é palavra da galera, né? Quem manda na língua somos nós, é o grupo social. E aí então, se isso aqui é o trabalho realizado pela máquina, se isso aqui é o trabalho realizado pela máquina, significa que uma energia potencial foi perdida. E essa energia potencial virou energia cinética. Essa energia cinética vai ser utilizada para alguma coisa. Vai ser utilizada para funcionar a máquina térmica da geladeira, a máquina térmica do ar-condicionado,
vai funcionar o circuito do seu computador. É essa energia elétrica, é esse trabalho que a gente está falando, né? A unidade de medida de potência, ele é medida em watt. Se eu pego a unidade de medida de potência, watt, e multiplico por segundo, eu vou ter energia elétrica na unidade de medida joule. Agora, se eu pego watt e multiplico por hora, eu vou ter unidade de medida chamada watt-hora. Né? Watt-hora. Vou entrar em detalhes agora. Eu tenho o segundo caso, que implica que o potencial em A é menor que o potencial em B. Lembra que eu falei para vocês que naturalmente as cargas tendem para energia, para regiões cujo a sua energia potencial elétrica diminui, a sua energia potencial diminui, e que se eu tiver uma situação que a energia potencial da partícula aumenta, na verdade quem está atuando aí é um agente externo? Pois bem, agora a gente vai ver essa situação. Por exemplo, olha que louco aqui, ó. Vamos ver como funciona a bateria. Saem cargas elétricas positivas e entram cargas elétricas negativas aqui. E entram as cargas elétricas positivas aqui no negativo. Lembra lá da bateria de Daniel? Da pilha de Daniel? Não vai haver um momento que vai saturar? Aqui vai ficar neutro e aqui vai ficar, tipo... Já vai realizar toda... Vai estar, tipo, todo acumulado de cargas negativas aqui, mas não vai ter mais material para fazer reação? Como que faz agora para pular essas cargas positivas que se acumularam aqui nesse polo para pular para cá? Bom, quem faz isso é um mecanismo químico que os detalhes dado... É o caso... Se eu não me engano, a pilha de Daniel é uma situação simplificada da bateria. A bateria são várias pilhas, né? Acho que a diferença de um para o outro é essa, né? A bateria são várias pilhas. Então, quem vai acumulando, quem vai exercendo o papel de produzir mais cargas positivas aqui, para poder fluir aqui e não ter um acúmulo de cargas positivas aqui desse lado, é um mecanismo que a gente chama de força eletromotriz. Né? Força eletromotriz. Né? E aí quem faz esse tipo de coisa são as reações químicas, e esses detalhes é claro que a gente explica lá na química. Bom, eu tenho uma suspeita como funciona os detalhes da força eletromotriz. Como bateria é uma junção de várias pilhas, né? Então certamente uma pilha aqui deve perder carga e a próxima pilha... aí quando ele perde essa carga, né, essa capacidade de gerar diferença de carga, ele acaba desencadeando uma outra pilha. Eu não sei direito se elas funcionam todas ao mesmo tempo, mas aí os detalhes a gente fica mais para frente. E aí, se souber os detalhes e se puder me corrigir, você pode deixar aí nos comentários, não tem problema não. Um aparelho que funciona com potência de 60 watts, ligada a uma tomada de 120 volts, gasta 60 joules de energia quando ligada a uma diferença de potencial de 120 volts. Né? Na eletromecânica e também na física de uma maneira geral, né, a letra K ela é um número chamado quilo. E esse número ele é igual a 1000, ou 10 elevado ao cubo. Então é muito comum eu ter situações que eu tenho 1000 watts de potência, 3000 watts de potência, 4000 watts, 60 mil watts de potência. Né? Por exemplo, qual que é a potência dos motores de um transatlântico em watt? É algo bem grande. Eu chuto que é algo acima de 1000 kW de potência, né? Ou algo perto dessa ordem, né? Por exemplo, 1 kW de potência, se eu não me engano, acho que tem vários cavalos de potência. Deixa eu ver aqui. 1 kW. É grande demais, velho. Tá louco, ó. 1 kW de potência tem 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 6 joules, ou 3.600.000 joules, né? Então, 1 kW de energia
é a mesma coisa, de energia consumida no caso, né? 1 kW de energia. Aqui, ó, já coloquei aqui, ó. Putz. Isso em potência seria em cavalo. 1 kW em cavalo, que seria a ideia inicial, né? Cavalo vapor. Ah, 1 kW tem 1,3 cavalo vapor. Então, ó, vamos ver. 1000 kW. 1.300 cavalos vapor, né? Então, e no caso da potência de um navio, deixa eu ver. A potência de um navio é algo perto de 14.000 cavalos vapor, né? 14.000 horsepower. Também, cavalo vapor é mais ou menos igual o horsepower. Bom, sobre, então, corrente elétrica é o que a gente tem para hoje. E eu espero do fundo do meu coração que eu não tenha gasto 1 hora de videoaula com áudio zerado, né? Então, é isto. Até a próxima.